Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e professor daqui do curso de prática jurídica.com. Estamos iniciando mais uma aula do módulo de Direito Internacional. Na aula de hoje eu quero falar da relação entre o direito internacional e o direito nacional, ou seja, o direito internacional e o direito interno, né? Então eu elaborei uma aula em que vocês vão saber as teorias sobre essa relação, que é o dualismo de um lado e o monismo de outro. Vocês vão saber os 7 passos para a incorporação dos tratados internacionais no Brasil. Vocês vão saber as 3 fases do processo de incorporação dos tratados internacionais. Vocês vão saber os 3 status que um tratado de direito internacional tem no Brasil. Eles têm status diferentes, se ele for um tratado, digamos, ordinário, ou se ele for um tratado de direitos humanos. Vocês vão saber as normas constitucionais referentes à competência do Presidente da República e do Congresso Nacional em relação aos tratados internacionais, e vão também saber as normas constitucionais referentes aos órgãos brasileiros responsáveis pela observância dos tratados. Então você dá para ver que essa aula é importantíssima se você quiser aprender direito internacional. Pois bem, um dos principais problemas, um dos problemas fundamentais do direito internacional é o problema da relação entre o direito internacional e o direito doméstico dos estados, né? Eu disse para vocês na aula de introdução ao direito internacional que um dos grandes efeitos do direito internacional é que suas normas não se aplicam apenas à sociedade internacional, mas também para internamente nos estados que consentem a aplicação dessas normas. E para tanto, surgiram ao menos 2 grandes teorizações sobre essa relação entre o direito internacional e o direito interno, né? A primeira é chamada de dualista e a segunda é chamada de monista, que é dividida em monismo nacionalista e monismo internacionalista, que a gente vai ver. Primeiro, o dualismo, né? O dualismo tem como grandes expoentes o Dionísio Anisotti e o Henry Trippel, né? E ele possui pelo menos 3 características. O dualismo tem vários autores que trabalham com o dualismo, mas o papel do professor, né? Fazer com que os alunos não leiam tudo, essa questão sintética, né? Esse é o papel do professor, o guia, né? Então eu elaborei pelo menos 3 características que teria o dualismo. A primeira característica que os dualistas defendem sobre essa relação entre direito internacional e direito interno é que direito internacional e direito interno são ordenamentos diferentes e independentes, né? São ordenamentos autônomos, né? Como consequência dessa primeira característica é que o direito internacional e o direito interno, eles nunca podem entrar em conflito. Direito internacional e direito interno nunca entram em conflito, porque eles são independentes e autônomos, né? De modo que eles são esferas independentes. Lembrem-se, no direito interno, que a esfera administrativa é diferente da esfera penal, que é diferente da esfera civil. O mesmo fato pode ensejar diferentes punições nessas 3 esferas. Então, para o dualismo, esse direito internacional e direito interno são independentes e não entram em conflito. É por isso que, como defende Paul Laband, o direito internacional, para ser aplicável na ordem interna, ele precisa passar por o que a gente chama de processo de incorporação dos tratados internacionais ao ordenamento jurídico nacional. A gente vai ver como é feito esse processo de incorporação, que o Brasil defende que é preciso ter essa incorporação. Então o dualismo é isso: ordenamentos independentes, não entram em conflito, e para uma parte dos dualistas é necessário um processo de incorporação. Já os monistas, eles vão defender
que existe uma única ordem jurídica com normas não independentes, mas com normas interdependentes. E por isso há possibilidade de conflito entre essas normas. Então os dualistas dizem que as normas são independentes, direito internacional e direito interno são independentes, e os monistas vão dizer que eles são interdependentes. Os dualistas vão dizer que por eles serem independentes, eles não entram em conflito. Os monistas vão dizer por eles serem interdependentes, aí é que eles entram em conflitos. E os monistas, eles se dividem em dois grupos muito claros. O chamado monismo internacionalista e o chamado monismo nacionalista, né? O monismo nacionalista, que é por onde a gente vai começar, que é um monismo, ou seja, existe uma única ordem interdependente, é o monismo com predominância, com preponderância do direito interno. Ou seja, existe uma única ordem, só que o ordenamento superior é o ordenamento dos estados. Essa é a primeira característica do monismo nacionalista. A segunda característica é que há uma defesa da soberania quase absoluta dos ordenamentos nacionais em detrimento do ordenamento internacional. Terceira característica: os estados só se vinculam às normas que consentirem e aquelas que foram consentidas de acordo com o ordenamento nacional. E a quarta característica: no caso de conflito, o direito interno prepondera sobre a regulamentação internacional. Então são essas quatro características do monismo nacionalista. Vamos para o monismo internacionalista. Primeira característica do monismo internacionalista é que existe uma única ordem, as normas são interdependentes, só que há uma preponderância das normas internacionais em relação às normas nacionais, ou seja, no conflito entre elas deve predominar as normas internacionais, né? Há uma previsão expressa na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, no artigo 27, que referenda essa teoria do monismo internacionalista. Diz o artigo 27: uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Ou seja, eu assino um tratado, uma convenção, eu ratifico o tratado. Só que aí, quando o tratado já está ratificado e logo já foi incorporado, é válido para mim, eu digo não, porque esse tratado é incompatível com a norma do meu ordenamento nacional, logo eu não vou cumprir esse tratado. Não é possível fazer isso. Existem várias decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos alegando essa impossibilidade. Qual é a posição da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados? É o monismo internacionalista. Segundo o professor Alberto Amaral Júnior, qual é a posição da doutrina majoritária? Monismo internacionalista. Existe uma terceira teorização, dualistas, monistas, e uma terceira que vai dizer que deve se aplicar sempre a norma mais favorável. É a chamada primazia da norma mais favorável. Ela possui pelo menos três características. A primeira característica, que é a definição dessa tese da primazia da norma mais favorável, é que no conflito entre as normas internas e internacionais deve prevalecer a que melhor promova a dignidade da pessoa humana, né? A dignidade da pessoa humana é a célula máter dos ordenamentos jurídicos, sejam nacionais ou internacionais. Então, no conflito entre uma ordem nacional e uma ordem internacional, tem que se ver qual é a norma mais favorável para a proteção dos direitos humanos, para a proteção da dignidade da pessoa humana. Logo, e aí vem a segunda característica, ela não é, essa da primazia da norma mais favorável, não é nem monista, nem dualista, né? Ela é um terciogênio, né? um terceiro gênero nessa teorização. E a terceira característica, ela é aplicável especialmente ao direito internacional dos direitos humanos. O direito internacional dos direitos humanos usa muito isso da primazia da norma mais favorável. Por fim, para
finalizarmos essa parte mais teórica das teorias que fundamentam essa relação entre o direito internacional e o direito interno, eu quero dizer para vocês qual é a posição brasileira, a posição do Supremo Tribunal Federal, que foi feita numa ação direta de inconstitucionalidade, que eu deixo aí na sua tela, relatada pelo ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello vai dizer que o Brasil não adota nem o dualismo, nem o monismo, especialmente. A posição brasileira deve sempre ser estabelecida a partir da leitura da Constituição Federal. Então, não é a teoria monista, nem a teoria dualista, nem a teoria da norma mais favorável que vai ser adotada pelo Brasil. Sempre o Brasil tem que se analisar o que determina a Constituição Federal, o ordenamento jurídico brasileiro. Qual é a consequência disso? É que o ordenamento jurídico brasileiro prega uma mistura dessas teorias, né? A gente pode dizer que o Brasil adota, de certa forma, o dualismo quando ele prevê um processo de incorporação das normas internacionais para o direito interno, né? Ele adota também o monismo nacionalista quando ele determina que o Estado brasileiro só vai se subordinar às normas internacionais que ele deu consentimento. E ele adota cada vez mais decisões do Supremo Tribunal Federal adotam a tese da norma mais favorável, né? Ou seja, deve ser aplicada a norma que melhor proteja a dignidade da pessoa humana e os tratados de direitos humanos. Então, qual é a posição brasileira? É monista? É dualista? É norma mais favorável? Não tem uma posição específica, porque o ordenamento jurídico brasileiro pregou uma mistura entre essas diversas teorizações. Pois bem, deu para entender, né? O segundo tópico da aula que eu quero passar é um tópico bem curto, né? Eu só quero apontar para vocês que o processo de incorporação das normas internacionais ao ordenamento jurídico brasileiro é um processo que revela um ato jurídico complexo, porque ele depende da anuência de mais de um órgão. Ele depende da presidência da República, mas ele depende também do Ministério das Relações Exteriores e ele depende do Congresso. Se a gente for... O Ministério das Relações Exteriores faz parte do Executivo, né? Então, se a gente for analisar num plano lato, o processo de incorporação das normas internacionais ao direito brasileiro depende de atos do Executivo e do Legislativo. Só excepcionalmente vai depender apenas do Executivo, e a gente vai falar isso quando a gente for dar aula de tratados. A gente vai ver essas exceções, mas não fiquem com a exceção na cabeça. A regra é que o processo de incorporação é sempre um ato que envolve manifestações de vontade do Executivo e do Legislativo. Primeiro artigo que eu quero que vocês anotem é o artigo 49 da Constituição. O artigo 49 da Constituição vai dizer que é competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E o artigo 84 da Constituição, o inciso 8º, vai dizer o seguinte: compete privativamente ao presidente da República, inciso 7º, vamos ler também, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Mas especialmente o inciso 8, é competência da Presidência da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, olha lá, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Logo, é um ato que exige manifestação de vontade de 2 órgãos. E aí a gente passa por um tópico importante da nossa aula, que são os 7 passos para a incorporação de tratados internacionais no Brasil. Dificilmente vocês vão achar isso na doutrina internacionalista, né? Eu fui bem específico aqui para vocês entenderem todos os passos do processo de incorporação dos tratados internacionais no Brasil, né? Só que eu quero que vocês entendam 3 coisas, e de tão importante eu vou deixar na sua tela. Eu quero que vocês entendam os 7 passos,
para a incorporação dos tratados, as 3 fases para a incorporação dos tratados. Essas 3 fases são mais cobradas em concurso público do que esses 7 passos, que é uma criação mais minha. E eu quero que vocês entendam quando o tratado é obrigatório, quando ele é executório e quando ele é aplicável. Isso eu não vejo em questões dissertativas, mas eu acho que pode começar a ser cobrado, né? Então, os 7 passos. Eu vou falar todos os 7 passos e depois eu esmiuço, né? 7 passos. Passo 1, da negociação à assinatura do tratado. Passo 2, exposição de motivos do ministro das Relações Exteriores. Passo 3, mensagem do presidente da República. Passo 4, aprovação nas comissões do Congresso Nacional. Passo 5, decreto legislativo do presidente do Senado. Passo 6, ratificação. Passo 7, publicação. Antes de a gente entrar nesses 7 passos, vamos ver as 3 fases, né? A primeira fase é a de assinatura, ou seja, um ato que envolve o executivo, porque seja o presidente que vai assinar o tratado, seja um embaixador que vai assinar esse tratado. O embaixador é um diplomata, e como diplomata ele faz parte do Ministério das Relações Exteriores, que faz parte do Executivo, né? Então ainda está no Executivo. Então alguém que não seja um diplomata profissional, mas tem a chamada, que a gente vai ver o que é isso, Carta de Plenos Poderes, que é uma autorização do Estado brasileiro para negociar em nome do Brasil. Então é uma delegação que o presidente da República faz para determinada pessoa. Então tudo isso está no âmbito do Executivo. A segunda fase é a aprovação no Congresso Nacional. Agora está no âmbito do Legislativo. E a terceira fase é a ratificação e a publicação, quando volta para o Executivo. Então são essas 3 fases, a fase 1 e a fase 3 no Executivo, a fase 2 no Legislativo. E por fim, eu vou deixar na sua tela, porque eu acho que isso é muito importante, é preciso ter atenção para um aspecto. O tratado é obrigatório para o Brasil somente a partir da ratificação. Que é esse passo 6 que eu apontei para vocês. O tratado é executório apenas a partir da promulgação do tratado. E o tratado é aplicável somente a partir da publicação. Tenham isso em mente. Isso pode ser importante, não tem tanta importância prática, mas isso pode ser importante em alguma prova de concurso. Vamos aos passos. Primeiro passo da incorporação dos tratados no Brasil, que eu chamei da negociação à assinatura. Como é que surge um tratado, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a assinatura do tratado não é o final, mas apenas o início do processo de incorporação dos tratados no Brasil, né? Tudo começa com grandes conferências diplomáticas ou em comissões bastante especializadas, sei lá, a Comissão de Energia Atômica da ONU, a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Nessas comissões atuam profissionais também bastante especializados, os experts, né? Eles propõem um texto sobre determinado tema e que, para ficarem prontos, eles são debatidos à exaustão por esses técnicos. Em seguida, ou às vezes ao mesmo tempo, concomitantemente a esse debate pelos técnicos, esse texto também é debatido pelos representantes do Estado, em geral diplomatas ou embaixadores, que são aqueles que ocupam no quadro de carreira a posição maior da carreira diplomata. E eles passam a negociar esse texto do tratado para depois adotar esse texto, o que ocorre por meio da assinatura. A assinatura tem a função de autenticar o texto, né? Quando você assina, você autentica o texto. Só que para realizar essa assinatura, para negociar em nome do Estado, é preciso que esse agente que negocia em nome do Estado, ele tenha a chamada Carta de Plenos Poderes. O que vem a ser a Carta de Plenos Poderes? Ela está prevista na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, no artigo 1, a linha C.
E aí, ter esse plenos poderes, ele designa um documento expedido pela autoridade competente de um Estado e pelo qual são designadas uma ou várias pessoas para representar o Estado na negociação, adoção ou a autenticação do texto de um tratado, para manifestar o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado ou para praticar qualquer outro ato relativo a um tratado. Que é isso? Carta de plenos poderes, para usar direito processual, é como se fosse uma procuração que o Estado passa para determinada pessoa. Essa determinada pessoa pode ser um diplomata, pode ser um embaixador, pode ser um ministro das relações exteriores, pode ser um particular, pode ser que o Estado brasileiro diga que o professor Ronaldo Bastos é especialista em determinada área de direito internacional e queria que o professor Ronaldo Bastos negociasse em nome do Estado brasileiro. Eu teria, então, uma carta de plenos poderes. Chego lá na conferência diplomática e digo, ó, eu tenho autorização para negociar em nome do Brasil. Eu sou um delegado do Estado brasileiro. Porém, como era de se esperar, alguns agentes públicos, pela importância que desempenham no quadro da administração pública, representando a soberania do seu país, eles não necessitam apresentar esse documento, pois é presumida a sua autorização para representar o Estado. Segundo também a Convenção de Viena, no artigo 7º, inciso 2, são considerados representantes do Estado. Primeiro, os chefes de Estado, os chefes de governo e os ministros da realização das relações exteriores para a realização de todos os atos relativos à conclusão de um tratado. No Brasil, por nós vivermos um sistema presidencialista, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa. E o ministro das Relações Exteriores é o titular do Itamaraty, né? Então eles têm autorização para a realização de qualquer ato relativo à conclusão de um tratado. Quem mais? Os chefes de missão diplomática para adoção do texto de um tratado entre o Estado acreditante e o Estado junto ao qual estão acreditados. Imagine que eu faço um tratado bilateral entre o Brasil e a Argentina sobre alguma tarifa alfandegária, alguma relação comercial de Brasil e Argentina. Então, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, ele tem autorização para negociar esse tratado em nome do Estado brasileiro. Claro, seguindo as orientações da política exterior do Estado brasileiro. Os diplomatas e os embaixadores são espécies de diplomatas, eles só executam a política externa traçada pelo presidente da República e pelo ministro das Relações Exteriores. Um terceiro tipo de servidor público que também está autorizado presumivelmente a negociar em nome do Estado brasileiro são aqueles representantes que são acreditados pelo Estado brasileiro perante uma conferência ou organização internacional ou qualquer um de seus órgãos para adoção de um texto de um tratado em tal conferência, organização ou órgão. O embaixador do Brasil na Organização das Nações Unidas, ele está autorizado a assinar e a negociar um tratado que esteja sendo discutido lá no âmbito da Organização das Nações Unidas. O mesmo vale no âmbito da Organização dos Estados Americanos. O mesmo vale no âmbito no PNUMA, enfim, todas essas organizações internacionais, o representante maior do Brasil tem essa autorização. Então esse é o primeiro passo para a incorporação dos tratados de direitos humanos no Brasil, que é a assinatura, né? A assinatura é o primeiro passo. O segundo passo, que é um passo que não é necessário, mas pode existir, é a exposição de motivos do Ministro das Relações Exteriores, o MRE. O MRE, ele prepara uma exposição de motivos para o presidente da República, dando ciência ao presidente da República da assinatura de determinados tratados, explicando a sua relevância e as suas consequências políticas e jurídicas e solicitando um encaminhamento para o Congresso para a sua
para a sua aprovação, né? Aprovação desse tratado. Veja, isso evidentemente só tem razão de ser uma exposição de motivos do ministro das Relações Exteriores se não for o próprio presidente da República que participar da negociação e assinatura do tratado. Com a complexidade do mundo de hoje, o Brasil tem 262 representações diplomáticas no exterior. Então, os assuntos são cada vez mais específicos, cada vez mais especializados. Então, em geral, não é o presidente da República que negocia esses assuntos. São os diplomatas especializados em determinada área, ou o ministro das Relações Exteriores. Então, nesses casos, o ministro faz uma exposição de motivos para o presidente da República, explicando por que é relevante a assinatura daquele tratado. Um terceiro passo agora o presidente da República se convenceu da relevância desse tratado. Então o terceiro passo é a mensagem do presidente da República. Ao receber essa exposição de motivos do MRE, do ministro das Relações Exteriores, o presidente da República ele anexa o tratado à sua própria mensagem que ele dirige ao Congresso Nacional. Lembre-se que a incorporação dos tratados é um ato complexo que depende da manifestação tanto do Executivo quanto do Legislativo. E aí o presidente ele solicita ao Legislativo a aprovação daquele tratado. Em geral, esta mensagem é discricionária e na prática nem sempre é o que acontece. Quarto passo: aprovação dos tratados nas comissões do Congresso Nacional. Ao chegar ao Congresso Nacional, o tratado ele será examinado pela Câmara dos Deputados e em seguida pelo Senado através de suas respectivas comissões. Se o Legislativo, isso é muito importante, se o Legislativo reprovar o acordo, o presidente ele fica impossibilitado de ratificar o tratado, pois nesse caso a soberania ela depende de uma ação conjunta entre legislativo e executivo. Então, se o legislativo diz esse tratado não é de interesse do Brasil, esse tratado morre aqui. Esse tratado não vai ser incorporado pelo legislativo. Só que se o legislativo quiser aprovar, aí, em regra, ele vai aprovar em cada uma das casas por maioria dos votos, presente a maioria dos seus membros, conforme o artigo 47 da Constituição Federal. Mas nem sempre isso é suficiente. Por quê? Depois da emenda constitucional 45, que é aquela emenda da reforma do judiciário, ela acrescentou um parágrafo 3º no artigo 5º da nossa Constituição. E esse parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Veja, isso é muito importante, que quando surgiu esse parágrafo 3º, o Supremo Tribunal Federal teve que modificar a sua jurisprudência predominante já há muitos anos, né? A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal indicava que os tratados internacionais eles tinham status de lei ordinária, né? Uma lei infraconstitucional. E num eventual conflito entre o tratado internacional e a legislação ordinária do país, isso se resolvia por um critério clássico de resolução de antinomias jurídicas, que era o critério cronológico. A norma posterior revoga a norma anterior. Então, se um tratado é aprovado depois de uma legislação, ele revogaria a legislação ordinária, né? Se uma legislação vem depois de um tratado, essa legislação preponderaria sobre esse tratado. Porém, depois da emenda constitucional 45, o STF estabeleceu o seguinte em relação aos tratados de direitos humanos. Eles tinham 2 situações diferentes, né? Se o tratado de direitos humanos fossem aprovados antes da emenda constitucional 45, eles tinham o status supralegal. O que é um status supralegal? É que está acima da legislação ordinária e abaixo da Constituição, né? Agora, se eles fossem
publicados de acordo com aqueles procedimentos tratados no artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos seus membros, eles eram equivalentes à Constituição e, portanto, tinham status de emenda constitucional. De modo que, atualmente, nós temos 3 status para os tratados internacionais que são incorporados no Brasil. O primeiro status é aquele status que é correspondente à jurisprudência anterior do Supremo. Se um tratado de tema geral, não temas de direitos humanos, um tratado de tema geral for aprovado por maioria no Congresso Nacional, ele vai ter o status de legislação ordinária, o mesmo status de legislação infraconstitucional. Se o tratado, essa é a segunda possibilidade, for aprovado por maioria, sem os procedimentos previstos no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, ou tiver sido aprovado antes da emenda constitucional 45, ele vai ter um status supralegal. Tratados de direitos humanos aprovados antes da emenda constitucional 45 ou após a emenda constitucional 45, mas sem o procedimento previsto no parágrafo 3º, tem status supralegal. E por fim, se ele for aprovado por uma maioria qualificada, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º, esses tratados de direitos humanos serão equivalentes a emendas constitucionais. Então isso é muito importante. Existem 3 status agora para os tratados internacionais. E claro, mais uma observação nesse que é o nosso 4º passo, que é a aprovação nas comissões do Congresso Nacional. Isso é pouco dito nos livros, né? O Congresso Nacional, ele se limita a aprovar ou a rejeitar um tratado. Um Congresso Nacional, ele não propõe emendas a um tratado. Só quem propõe emendas ao tratado é o presidente da República, os representantes do presidente da República, pelos procedimentos previstos no próprio tratado, ou se o tratado prevê a possibilidade de emenda. Tem tratado que não prevê a possibilidade de emenda. Então o Congresso, ele só pode aprovar ou rejeitar, nunca propor emendas. E aí a gente vai para o 5º passo. O 5º passo é o decreto legislativo do presidente do Senado. O tratado foi aprovado, o presidente do Senado exara um decreto legislativo aprovando o acordo. 6º passo. O 6º passo é a ratificação pelo presidente da República. O presidente da República, ele pode ratificar, o que é feito normalmente com o chamado instrumento de ratificação, e ele dirige esse instrumento de ratificação aos demais signatários do tratado no âmbito internacional, informando que o Brasil ratificou determinado tratado. Isso é um costume do Estado brasileiro, embora não seja obrigatório esse instrumento de ratificação. O certo é que, e é aqui que vocês precisam saber, o certo é que a ratificação é um ato privativo do presidente da República e indica que o Brasil assume um compromisso perante a sociedade internacional de respeitar aquelas obrigações oriundas do tratado internacional. Existe uma série de formas de se operacionalizar a ratificação. Você pode trocar as notas do tratado, você pode trocar instrumentos de ratificação também, o que se faz normalmente de modo formal, né? É uma grande solenidade diplomática onde se encerra com a lavratura de um ato de troca de instrumentos, né, de ratificação. Veja aqui uma observação interessante. Ratificação é diferente de adesão. Adesão a um tratado internacional é uma coisa, ratificação é outra. A ratificação indica que o Brasil participou do processo de negociação do tratado internacional. Já a adesão, o Brasil se obriga a um tratado que já está pronto e que não contou com a sua participação.
Então veja, a adesão, o tratado está pronto, o Brasil, poxa, esse tratado é interessante, eu vou aderir a esse tratado. Ratificação é quando o Brasil participa do processo de negociação e ratifica esse tratado. Depois que o tratado é ratificado, só existe uma única forma do país se desobrigar desse tratado. Lembre-se o que eu já falei para vocês, que o tratado, ele não pode, o país não pode argumentar que o tratado é incompatível com seu direito interno. Se ele ratificou, pressupõe que ele vai se obrigar às normas desse tratado. A forma de sair do tratado é através da denúncia. Por isso que vocês veem, por exemplo, o Donald Trump dizendo que ele denunciou o Tratado de Paris, quer dizer que ele saiu de um tratado que ele estava obrigado. É a única forma de sair do tratado, é através da denúncia. E por fim, o sétimo passo é a promulgação e a publicação desse tratado, que é feito por um decreto do presidente da República, que determina, a promulgação é feita por um decreto que determina a sua publicação no Diário Oficial da União. Não há, repito, não há nenhuma norma que imponha que o presidente promulgue através de um decreto. Na verdade, isso é uma norma costumeira que todos os presidentes da República obedecem, né? No entanto, o STF, na ADI 1480, lá do Distrito Federal, ele entende que a promulgação faz sim parte do processo de incorporação dos tratados internacionais. Embora eu esteja dizendo isso é uma norma costumeira, o STF diz que sim, a promulgação faz parte da incorporação dos tratados internacionais. E aqui cabe fazer uma observação interessante. Eu tracei 7 passos para a incorporação dos tratados internacionais no Brasil. Você viu, nem todos são obrigatórios. Nem todos são obrigatórios. Então, mais do que os 7 passos que eu quis explicar para vocês entenderem qual é o procedimento, vocês têm que saber o que eu falei lá em cima, anteriormente, que são as 3 fases do Tratado Internacional. Então, a primeira fase é a assinatura, a segunda fase é a aprovação pelo Congresso Nacional e a terceira fase é a ratificação e a publicação. Fase 1 e fase 3 pertencem ao Executivo, fase 2 pertence ao Legislativo. E para finalizar essa aula, eu quero facilitar a vida de vocês e mencionar os artigos constitucionais que indicam quais são os órgãos que são responsáveis pela observância dos tratados internacionais do Brasil, no Brasil, né? O primeiro órgão é o Supremo Tribunal Federal. O artigo 102, inciso 3, vai dizer que cabe ao Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Artigo 102, inciso 3, a linha B. Outro órgão que é responsável pela observância dos tratados é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, ele tem por função julgar mediante recurso especial as causas que são decididas em única instância que disserem respeito a quando se contrariar tratado ou lei federal ou negar a vigência de ambos, ou do tratado ou de lei federal. E por fim, o artigo 109 diz que os juízes federais são competentes para julgar, para processar e julgar as causas fundadas em tratado internacional ou em contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Também são competentes, o inciso 5 diz, o inciso 5º diz, os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, como por exemplo os crimes previstos na Convenção de Palermo, ou os crimes previstos lá no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de genocídio, né? E por fim, eu quero mencionar o artigo 109, parágrafo 5º, que aí vocês têm que estar atentos, que é o artigo que fala sobre o incidente de deslocamento de competência. Quando
ocorrer grave violação aos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais que o Brasil é parte, de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, ele poderá suscitar no Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou do processo, um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Isso é muito importante. No caso Marielle Franco, aquela vereadora que foi assassinada no Rio, houve a menção de se utilizar esse incidente de deslocamento de competência, no caso de grave violação a direitos humanos. É isso. Espero que vocês tenham aprendido e gostado dessa aula sobre a incorporação, na verdade sobre a relação entre o direito internacional e o direito interno. A gente viu as teorias, a teoria monista, a dualista e a da norma mais favorável, primazia da norma mais favorável. A gente viu os 7 passos para a incorporação dos tratados no Brasil, a gente viu as 3 fases da incorporação dos tratados no Brasil. A gente viu os dispositivos constitucionais relativos às competências em matéria de tratados internacionais e os órgãos também previstos em dispositivos constitucionais responsáveis pela manutenção e pela observância dos tratados internacionais no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula.